Oi, oi, boa tarde, tudo bem? Me chamo Capri, sou da Etnia Caigangue, sou filha da Iracema Gaté, minha mãe, uma guerreira, mulher indígena Caigangue. A gente mora aqui na Retomada Caigangue, aqui no Morro Santana. A gente está ali para a luta da demarcação, né? Desculpa, eu sou um pouco tímida, mas vamos. É bem complicado falar de demarcação, né? Em pleno 2000, né? Porque eu acho um pouco triste falar sobre isso, né? Porque antes o Brasil todo era nosso, né? E agora discutir sobre demarcação em pleno século XX, né? É bem complicado. Mas antes de debater sobre isso, vamos levantar um pouco, né? Que a minha mãe sempre fala isso, né? Que nossos corpos têm que estar sempre em movimento, né? Vou ensinar um pouco, que ela me ensina também bastante coisa, né? Lá eu aprendo bastante coisa com ela, né? Que ela é minha mãe, né? Minha guerreira, minha guia. Vamos relaxar, vamos respirar, né? Que o que mantém nós vivos é respirando, né? Nós respirando sempre e tirar tudo que tem de ruim de dentro de nós para fora, para que o vento leve para longe. Se o espaço fosse maior, também a gente ia fazer um círculo, né? Porque na nossa aldeia a gente sempre fala que a gente sempre tem que sentar em círculo para que os nossos ancestrais são um por um, né? Assim, e que a sabedoria sempre seja permanente, né? Então vamos relaxar, respirar, pensar em coisas boas, que vai dar tudo certo. Eu fiquei prestando atenção na fala do Tiago aqui, que foi bem assustador, né? A gente está em pleno século XX, né? E a gente está falando sobre clima, né? Sobre devastação, sobre destruição. E isso, as demarcações de terra, a gente luta para isso, para que os territórios indígenas sejam demarcados para preservar a mãe natureza, né? Porque cada vez mais ela tá pedindo ajuda, né? E isso a gente como indígena, a gente quer falar sobre isso, porque nós indígenas, a gente é a voz dela, né? Que nem o Tiago falou, se não é as pessoas se mobilizar com as classes, né? Se mobilizando para que as pessoas tenham consciência dos atos que estão acontecendo, né? Ao clima como está, né? Diz que segunda-feira vai ser o dia mais quente que vai ter, né? Que é a era da evolução, né? Ebulição, uma coisa assim. Que vai ser o dia mais quente que a gente vai passar essa semana. E isso, na nossa comunidade indígena, a gente sempre está falando isso, né? Principalmente os mais velhos, né? Os nossos ancestrais sempre estão comunicando, nós falando, vocês têm que demarcar mais território porque a Mãe Terra tá morrendo aos poucos. E isso, a gente tem que, o máximo possível, falar isso, sabe? Porque demarcando o território, a gente vai estar demarcando mais espaço para a Mãe Natureza respirar melhor, né? Porque com muita coisa que está acontecendo, ela está morrendo, né? Está morrendo aos poucos. Isso a gente tem que conscientizar cada vez mais através das classes, né? Através das teorias, né? Através das falas, né? Que o vento leva as nossas falas, né? Porque a minha mãe sempre fala, o que a gente fala, o vento sempre leva, sempre ecoa, né? E demarcando os territórios através das políticas públicas, né? Isso, através dos conceitos, das teorias, a gente acaba lutando com isso, né? Porque se for para lutar corpo a corpo, a gente sempre vai perder, né? Porque a gente sempre vai estar enfrentando pessoas com arma, né? Já perdi bastante parente com isso, né? Bastante sangue derramado, né?
E isso é bem cruel, assim, na parte da comunidade indígena, né? A gente é 900 mil pessoas em todo o Brasil todo. A gente não chega nem 1% do Brasil. Então é que nem o Tiago disse, a gente está sendo exterminado mesmo, né? Aos poucos. E isso a gente está lutando para que isso não aconteça, né? Cada vez mais a gente agradece mais um dia com a nossa luta, né? Com a luta dos apoiadores, né? De quem apoia a luta. E é isso que às vezes eu pergunto, né, para as pessoas o que vocês acham, o que é uma luta indígena, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é uma luta indígena, né? É muito complicado isso, né? É sempre descriminalizado, né? Sempre criticado, né? E isso a gente tem que mudar esses conceitos, né? Através da nossa fala, né? Através das escutas e através, principalmente, do cuido da mãe natureza, né? Pensar em nós, no bem viver, né? Nosso, né? E até dos nossos corpos, né? Que a gente tem que cuidar dele o máximo possível para a gente resistir o que acontece em volta de nós, né? Então, é isso, pessoal. A minha mãe sempre ensinou nós também de se abraçarem, né? Se vocês pudessem se abraçarem, né? Uhum. Que o amor sempre prevalece. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo espaço da fala, da escuta. E vou passar um ensinamento da minha mãe, que nós, jovens indígenas, a gente sempre aprende com os mais velhos, né? O bem viver, né? Ela nos conta bastante história dos nossos avós, né? Bem antes, né? Essa palavra bem viver. Os nossos corpos, eles têm que estar, em primeiro lugar, bem com nós mesmos, né? Para nós poder permanecer na Terra e continuar com a nossa resistência, né? Através da fala, né? E isso eu estou um pouco nervosa, né? Porque eu nunca falei, né? Assim, ao público. É bem difícil, né? Assim, as pessoas compreender, né? A fala indígena, né? Porque é muito complicado em falar em movimento indígena, né? Em luta indígena, né? As pessoas até ficam confusas, né? Porque são várias lutas aqui, né? Tem a luta da periferia, tem a luta da terra, tem a luta da resistência. Eu me criei na periferia. Eu nasci aqui em Porto Alegre. Meus pais vieram da aldeia. Eles foram expulsos das aldeias, né? As casas deles foram botadas fogo. E acabaram vindo aqui na década de 80, aqui para o Morro Santana. E sou fruto dessa vinda para cá, para a cidade, né? Com a expulsão deles da terra. E me criei na periferia. E isso que tu relatou é bem isso mesmo. Só que eu não conseguia ver porque meu pai e minha mãe sempre falavam da nossa cultura, né? A Odisseia, tu vai seguir aqui, tu vai fortalecer cada vez mais. E foi nisso que a gente continuamos através dos espaços onde o branco, né? Diz para nós ter a palavra dos apoiadores, né? Através dos apoiadores, que ele sempre fala, a gente sempre tem que viver nas duas culturas, independente de onde estiver, né? Na cultura branca e na nossa cultura, a gente sempre tem que carregar isso junto. Porque a gente, depois que vieram os colonos, né? Colonizadores, a gente é obrigado a viver as duas culturas para poder sobreviver, né? E isso na periferia é muito forte, isso, sabe? Porque é que nem o parente relatou aqui bastante. As pessoas não têm acesso à saúde, à educação, né? E isso
para nós indígenas é bem pesado isso, porque a gente vive isso há 500 anos, né? Isso, do branco, né? O branco está nos matando todo dia, que nem minha mãe fala, né? Meu pai. Mas com isso eu vou vivendo, né? Com as falas dele, né? Fortalecendo eles através das falas, né? Dos espaços e se infiltrando. Sou estudante do direito ali na URGS também, está sendo difícil. E está sendo uma batalha ali, uma batalha mesmo, porque tem que ter espaço de fala ali na faculdade. Tem que ter bastante espaço de fala para a escuta, né? Porque é difícil aqui na faculdade ter um espaço de fala, porque é muita concorrência, né? Na faculdade é muita concorrência ali e é muito dificultoso. Então, vou deixar aqui o ensinamento que a minha mãe sempre deixou para nós, que é respirar. Respirar o máximo possível, que é o que mantém nós vivos. Só isso. Obrigada.